Olá a todos, bem-vindo a essa aula de introdução à fotografia. Me chamo Diego Alves, eu estou nesse universo da fotografia há uns 15 anos. É, Sou diretor de fotografia pela Academia Internacional de Cinema. Estudei cinema pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Sou editor formado pela Blackmagic e o mais importante de tudo é que eu fui um autodidata e eu continuo sendo. Eu vejo que muita gente deixa de se aprofundar um pouco nos estudos justamente por não ter condições de poder fazer um curso. E às vezes é uma pessoa muito talentosa e acha que ela precisa gastar muito com equipamento para poder desfrutar dessa arte, né? E não é bem assim. Essa aula ela é voltada para pessoas leigas no assunto, iniciantes que queiram melhorar a qualidade daquilo que produz, né? De acessibilidade, no sentido de que a fotografia ela tem uma barreira muito grande pelo custo, né? Ela é diferente assim de algumas outras artes que tem é, baixo custo de entrada. Eu entendi que eu nunca vou alcançar o alto nível da tecnologia, porque ela está constantemente se atualizando. Só que você não precisa de tudo isso. Você não precisa, tipo, você tem fotografias excepcionais que foram feitas lá na década de 40, década de 30 e que fazem sentido até hoje, né? Então, naquela época remota com equipamentos muito mais inacessíveis, tanto financeiramente quanto logisticamente, já se produzia bons conteúdos. Então, hoje em dia a gente tem uma facilidade nessa questão. Eu comecei na fotografia, eu tinha ali acho que uns 18 anos, numa época que foi muito conturbada na minha vida, no sentido que estava passando por uma experiência em que meu pai estava tratando um câncer. Então foi uma coisa muito marcante e naquele momento eu percebi que a minha família não tinha registros. E foi aí que eu comecei a caminhar nesse universo da fotografia. Isso foi uma coisa assim bem desafiadora, né? Porque primeiro eu não tinha equipamento e segundo eu também não sabia de nada. Então eu tive que aprender a lidar com o que eu tinha e estudar para fazer para chegar no limite do meu equipamento. E a partir daí eu começar a construir as coisas para o meu propósito. Esse caminho de explorar na prática e tentar aprender ali, fuçando, né? Tipo, mexendo nas configurações para ver o que dá, experimentando, que depois na graduação eu fui entender que isso é um laboratório. Isso é um exercício que quem estuda sozinho ele é mais aguçado e é bem construtivo, porque você começa por tentativa e erro e por uma percepção cada vez mais aguçada dos elementos da fotografia, você exercita essa percepção, né? Coisa que às vezes uma pessoa que simplesmente vai para uma escola e aprende ali tudo, né, que ela sabe sobre o assunto, às vezes ela fica meio restrita, né? Ela fica sem muita liberdade de explorar mais cada área. Às vezes tem coisas que a gente não consegue expressar de forma racional. E é aí que a arte vem e por isso que a arte é tão importante. E a fotografia ela te abre um caminho muito
vasto para essa expressão, né? E essa conexão é uma coisa assim, é muito mágico, muito terapêutico. Foto bem feita, você vai olhar para ela assim daqui 40 anos assim, ó, e você vai viver tudo aquilo que você que você construiu nessa memória. É... Por isso que eu acho que é muito importante, né, compartilhar esse conhecimento, que foi uma coisa que me ajudou muito a olhar a vida de outra forma, né? A entender que na vida existem perspectivas e que a gente pode passar por qualquer situação ou viver qualquer coisa escolhendo perspectivas melhores, né? Então a fotografia ela te traz muito isso. Eu estruturei essa aula em 3 módulos que são essenciais para vocês poderem fazer as experimentações de vocês e os estudos de vocês em fotografia. Esses módulos eles foram separados em a ferramenta do fotógrafo, onde eu vou abordar um pouco mais sobre custo-benefício e também sobre propósito, para que você possa escolher o equipamento ideal para você, para a necessidade que você tem e possa construir boas fotografias, mesmo com orçamentos bem pequenos, investimentos mais baixos, né? O segundo módulo vai ser sobre a luz, que é o elemento principal da fotografia. Que a fotografia significa escrever com a luz. Então, você precisa dominar a luz, estudá-la, aprender a percebê-la, né? Para você poder ter uma foto impactante. E o último módulo, que é sobre a tríade da câmera, que é como você vai sensibilizar a câmera para que ela possa fazer aquela captura dentro da sua proposta, né? Você conseguir harmonizar os elementos, né, com a composição, com uma boa fotometria, né, de você conseguir fazer com que aquilo possa se conectar com outras pessoas, porque a arte ela é isso. A partir do momento em que você domina, né, aquela arte, que você conhece e que você tem uma percepção mais avançada daquele assunto, você abre ali uma possibilidade criativa muito grande. Então você pode, por exemplo, no cinema a gente faz muito isso, né? Que é você construir cenas, né? Você trazer ali uma foto, uma imagem que vai sensibilizar às vezes o telespectador, né? Às vezes você trazer um sentimento muito forte, né? Por exemplo, você fazer uma pessoa assistir um filme e chorar, né? Diante de uma cena. Então, a fotografia ela é muito usada no cinema para isso, né? Para sensibilizar ali a pessoa a entrar, né? Tipo assim, a mexer com ela, literalmente, assim. A partir do momento em que eu me aprofundei em fotografia, eu fui tendo cada vez mais a percepção de que, às vezes, eu não ter uma clareza sobre o meu propósito vai dificultar muito a minha caminhada, né? Então, quando você sabe aquilo que você quer, tem ali um conhecimento técnico para poder fazer escolhas, vai te abrir portas
e você vai conseguir fazer muito com pouco recurso. Isso é muito interessante. Recentemente teve uma mudança tecnológica muito forte e isso está reconfigurando todas as ferramentas, né? Todas as tecnologias e a fotografia é uma delas. Hoje o mercado ele está trazendo ferramentas que o grande ganho delas é justamente essa experiência do usuário. Então, antigamente, quando você ia fazer uma foto, por exemplo, você tinha que estudar muito sobre a luz. Porque se você não tivesse esse domínio, você ia queimar o filme, isso era irrecuperável e era muito caro. Era um processo químico. Então, ali quem tinha acesso àquilo tinha que ter recurso, muito recurso disponível. Então você não podia errar, né? E isso forçava a ter um domínio e uma precisão muito grande antes de fazer as fotos. Hoje em dia já é meio que o contrário. Hoje em dia a gente tem muito acesso, mas a gente tem pouco conhecimento. Então a gente produz muito, mas também produz coisa muito ruim, de qualidade muito baixa, por falta de conhecimento. Só que as tecnologias atuais, elas estão trazendo inteligências da área nos equipamentos. Então hoje em dia é muito mais fácil de você fazer uma foto sensível, por exemplo, numa luz muito delicada e trazer um sentimento muito rico e muito nobre, né, em quem vê porque hoje as ferramentas elas estão tendo sensores mais avançados, elas estão fazendo cálculos e processamentos mais evoluídos. E então isso está trazendo praticidade para as coisas, né? Outra coisa também é a questão logística. Às vezes, um equipamento que um diretor de fotografia vai querer usar num filme não é o equipamento mais moderno. Porque tem também essa preocupação com a logística. Um equipamento muito robusto, ele o manuseio dele é muito complexo, é muito pesado as coisas e delicadas. São equipamentos assim que você não pode ter queda, não pode molhar, coisas do tipo. Então, são coisas que, a depender da sua necessidade, vai te dar mais prejuízo do que ganho, né? E, em contrapartida, às vezes, um equipamento mais leve, menor, né, mais resistente, ele vai te dar uma entrega tão boa quanto a do outro ali naquelas condições. E você saber explorar o seu equipamento, você saber extrair o máximo do que o seu equipamento te proporciona, é o que é um grande ganho e é o que vai te fazer evoluir na arte enfim, poder ter esse prazer de vivenciar ser um fotógrafo, mas não precisa ser um profissional, pode ser o eterno amador, mas desfrutar dessa arte que é uma coisa muito boa, muito gostosa de se vivenciar. Então, o que torna um equipamento caro? Primeiro, o tamanho do sensor, porque a fotografia, como ela é uma arte que é você capturar a luz e usar a luz para compor, você se encontra às vezes em situações de baixas luzes. E essas situações são muito
complexas, né? A depender da sua necessidade de fazer uma boa foto, né? E então uma câmera com um sensor maior, ela recebe mais raios de luz e isso permite ela precisar, ela ter a capacidade de capturar uma boa imagem mesmo em situações de baixa luz, porque ela recebe mais luz. Então, um sensor maior é um motivo de melhoria de qualidade da sua foto. Lembrando, nessas condições específicas, né? Essas necessidades específicas. E, em contrapartida, o preço também é maior. Um sensor maior, ele custa mais caro. E, e é pelo sensor, inclusive, que está acontecendo essa ascensão dos celulares, porque estão fazendo melhorias ali na qualidade dos sensores que os celulares carregam. E isso está possibilitando uma nova realidade da fotografia, que é a fotografia móvel, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela faz fotografias de rua, uma pessoa que ela viaja, faz fotografias de viagens, uma, uma câmera portátil, fácil de carregar, ela é muito melhor, né? Tipo assim, te evita ficar muito exposto, né? Te traz uma qualidade que é a qualidade que você necessita. Você não precisa ter a máxima qualidade. Você precisa ter qualidade o suficiente para o seu propósito. Então, os celulares hoje em dia, eles estão sendo construídos para atender esse público, né? De ser meio que uma ferramenta que vai ser 10 ao mesmo tempo. O que para uma pessoa que está viajando faz muito sentido. Da mesma forma que o sensor, ele precisa ter uma certa qualidade e quanto maior e mais luz ele receber, melhor, a lente ela também tem um papel, eu acho que é o papel principal, né, na fotografia, que é qualidade, ela ter uma qualidade de cristais, de modo que aquela luz ela não se perca nesse, nesse trajeto, porque a lente ela é composta de vários cristais, né? Principalmente lente de câmera, que tem um jogo de lentes ali, que aquilo permite com que com que a luz passe, né, com o máximo de qualidade e atinja o sensor da forma correta. Então, uma lente de melhor qualidade, um cristal de melhor qualidade, mais límpido, ele tem um valor agregado maior. Mas, ao meu ver, se você tiver intenção de melhorar a qualidade da sua foto, invista em lente. Mesmo que seja para equipamentos mobile, né, para celulares, mas principalmente para câmeras, é o melhor investimento que você faz. Uma boa lente, ela dura décadas, sem perder o valor, né? Então isso é muito importante. Então esse investimento na lente, ele é muito interessante porque você depois tem reaproveito dele. Então você investir em coisas duradouras é a grande chave para você evoluir seu equipamento aos poucos, né? E a lente é, ao meu ver, o melhor investimento que você pode fazer. Também tem a questão da velocidade do equipamento e da construção do equipamento. Eu já falei, né, essa questão de que, às vezes, ter um equipamento muito robusto, no sentido de
de volume é ruim para você. Vai te trazer vários prejuízos e você pode, inclusive, danificar um equipamento caríssimo justamente porque ele não se adaptou à sua necessidade. Investir em conhecimento é uma coisa que vai te trazer muito mais resultado do que você investir cegamente em equipamentos. Hoje em dia você tem os equipamentos de linha de cinema, que são os equipamentos mais caros, e são usados exclusivamente pelas equipes de produção cinematográficas, né? Produtoras, e são equipamentos muito caros, muito específicos e, e faz sentido na mão daqueles profissionais que já têm, né, uma escalada aí nos estudos. Tem também as câmeras de cinema, né, as câmeras de acesso de cinema, que são câmeras que têm uma qualidade muito alta, próxima ali dessa qualidade cinematográfica, mas ela tem um preço mais acessível. São câmeras que são usadas por filmmakers, por produtores individuais, né? Ou pessoas que têm um hobby ali mais avançado na área. E aí tem outras câmeras que já começa a ter uma diferenciação entre fotografia e filmagem, porque em certo período a câmera de filmagem ela era diferente, era uma câmera separada, e a câmera de fotografia era uma câmera também específica, exclusiva para aquilo. Mas com a evolução das coisas, né, a necessidade ali, normalmente os fotógrafos também eram filmmakers, os equipamentos híbridos, eles começaram a fazer mais sentido. E você vai vendo que é isso. Acaba que o preço das coisas vai sendo por conta ali das limitações que vão sendo tragas a você. Então, se você quiser comprar uma câmera mais barata, às vezes específica para fotografia, você pode comprar câmeras usadas, né? Que são equipamentos que eles são criados para durar muitos anos, e que ele vai te trazer uma liberdade na fotografia muito maior, né? E você ter ali acesso a configurações específicas do equipamento, que às vezes o celular ele até tenta trazer isso para você também, mas o celular ele tem normalmente as coisas dele são todas digitalizadas, enquanto que uma câmera ela também tem um processo físico e externo do software, né? Ela tem uma questão ali com hardware muito grande também. Mas são coisas que, para um iniciante, não vão fazer diferença. Então, vale muito a pena você começar com uma câmera um pouco mais antiga e comprar uma lente específica, né? E você ter ali mais liberdade do que você investir numa câmera de última geração que vai custar às vezes 20 vezes mais. E tem também os celulares que hoje em dia acabou removendo uma linha de câmeras, que eram as câmeras, por exemplo, as TechPix da vida, né? Câmeras compactas que você carregava e tirava foto e tudo mais. Porque ali foi uma evolução que hoje em dia até é usado para estilizar certas câmeras, mas que essa digitalização ela não trouxe tanto ganho, né?
Por isso que essas câmeras, hoje em dia, elas acabaram é, sendo substituídas pelos smartphones mais recentes, que já vem com uma tecnologia muito melhorada e que vai te dar muito mais possibilidades do que essa câmera, né? E essa possibilidade ali da questão do investimento num celular para o estudo da fotografia, é, ele te dá uma certa acessibilidade, mas ele te restringe também, porque, como eu disse, o celular ele digitaliza ali certas coisas. Então, ainda não se tem uma tecnologia tão avançada a ponto de que essa digitalização ela seja é, tão equiparável a um equipamento de ponta. Mas já é uma coisa assim, que de novo, dependendo da sua necessidade, é suficiente, né? Dependendo do que você produz, é suficiente. E tem softwares específicos que te ajudam bastante com isso. É... Então, como eu disse, se você for investir, sempre pense na manutenção daquilo e no reaproveitamento daquilo. É melhor você investir em coisas que vão te possibilitar o reaproveitamento, né? E vão te dar facilidades em termos de manutenção, que isso também é muito importante. Você comprar equipamentos que vão que você pode substituir componentes dele por componentes mais atualizados, e isso vai permitir com que aquele investimento seu ele traga um retorno muito maior. Então as vantagens de você ter uma câmera cinematográfica é que você vai ter uma qualidade surpreendente de imagem, porque os componentes, o sensor vai modificar, né? E, por exemplo, numa boa lente, aquela imagem ela vai ficar muito mais nítida, muito mais bonita, a luz vai ficar muito mais bonita. Você vai ter mais segurança para fazer aquilo, mas em contrapartida você vai perder muito em termos dificuldade de logística. É, isso, toda vez que você abrir essa câmera, você vai ser o centro das atenções. Dependendo se você for fazer fotografia de rua, não é o que você quer. Você quer ali uma naturalidade, passar desapercebido, pegar aquele momento, sabe? É, então isso a câmera ela vai te dar prejuízo. Coisa que com uma câmera menor ou com um celular não vai acontecer. Né? Uma câmera menor, ela vai te dar ali a vantagem da qualidade, mas também uma certa mobilidade. Você vai ter um ganho logístico. Ela é meio que um meio termo. Se você precisa de um pouco dos dois, é o caminho que eu acho que é ideal. E aí tem o mobile, que é aquele que você precisa ali ocupar pouco espaço, é aquele que você precisa, você não tem ali tanta grana para você investir em equipamentos específicos. Um celular de qualidade hoje em dia, ele vai te permitir filmar, editar, né? Então, ele é uma porta de acessibilidade muito grande, mas você vai ter limitações, né? Na fotometria, controles, por exemplo, você não vai ter um controle de foco tão bom, você não vai ter, você vai ter problemas com profundidade de campo e você também vai ter limitações ali de coisas mais técnicas, né? Codecs específicos que processam informação, né? Captam informação muito rápido, muita qualidade de informação. E por isso uma câmera, às vezes mais robusta, maior, ela ela tem isso. Ela consegue capturar muito mais informação, muito mais uma informação muito mais pesada, sem esquentar e tudo mais. Aí o celular acaba tendo esse problema, né? Tendo essa limitação. Bom, então agora começando aqui nessa questão
da luz, a luz ela é extremamente importante na fotografia, porque, de novo, é o que vai possibilitar a fotografia, é o elemento principal. Então, você entender que a luz ela é dividida em algumas camadas, né? Você vai tendo uma melhor compreensão dela. Então a luz, ela você pode dividir a luz em dura ou suave. É importante também entender como que funciona o trajeto da luz. A luz, ela só viaja em direção reta. Então, um raio de luz, ele, à medida em que ele bate em alguma coisa, ele pode refletir, no caso um espelho, né, em que a luz bate e ela é totalmente projetada, ou ela pode refratar, em que aquela luz bate numa coisa que não é um espelho, né, que não vai refletir, aquele objeto ele vai absorver certa parte daquela luz e vai gerar a cor que a gente vê, vai gerar o estímulo da cor que a gente vê, e todo o restante ela vai refratar. Então, isso é muito importante para você entender que a luz ela não vem simplesmente da direção dela, ela também vai interagir com o ambiente em que você está e essa luz vai rebater e ela vai vir de várias direções, né? Então, isso é muito interessante, porque às vezes você vai lidar com uma situação de luz dura, que é uma luz assim, por exemplo, luz do meio-dia às 3, externa, né? Não é uma luz muito legal de você fazer uma fotografia de pessoas, por exemplo. Então isso gera sombras embaixo do olho, do nariz, da boca, do queixo. E isso gera uma estética muito ruim, né? Mesmo assim, das coisas, costuma ser essa estética, né? Dessa luz, costuma ser muito rejeitada por quem vê, porque a sombra ela tem um papel muito importante na imagem. A luz ela traz a questão da presença. Então, onde houver luz numa foto é um ponto de atenção. As pessoas vão olhar para aquele ponto. Então, é extremamente importante. Mas o que vai dar drama, né, naquela foto, que vai encorpar aquela foto, vai trazer às vezes mistério, vai trazer às vezes um efeito ali de presença, sabe, na foto, vai ser a sombra. E para você saber expor a sombra, você precisa entender muito bem esse trajeto da luz. E a luz, ela tem uma questão muito importante relacionada a o tamanho dela. Então, uma luz pequena perante ali um objeto, né? Por exemplo, uma lâmpada, ela vai gerar uma luz muito dura, semelhante a essa que eu falei, do meio-dia às 3, que vai projetar uma sombra muito feia, muito estranha, desconfortável. Enquanto uma fonte maior vai gerar uma luz mais suave, uma luz mais distribuída,
que é, por exemplo, as nuvens. Quando o céu está cheio de nuvens e uma nuvem passa em frente ao sol, aquela luz fica mais harmônica, né? Fica não As sombras não ficam tão duras, né? Então fica mais suave, tanto a parte iluminada quanto a parte sombreada. E o mesmo acontece, por exemplo, com superfícies assim, né? Por exemplo, um abajur, onde você tem uma fonte pequena, mas você tem um elemento que está fazendo a difusão dessa luz, que no caso seria ali a parte superior do abajur, né? Que vai receber essa luz e, como é uma superfície branca, essa luz ela vai ser distribuída e organizada, e ela vai ser distribuída de forma harmônica, né, equilibrada. Por isso que é uma luz gostosa de se ter, por exemplo, num ambiente que você liga e você fica mais tranquilo e tudo mais, porque a luz tá te estimulando daquela maneira. E aí você pode usar vários equipamentos assim para você compor é, as suas fotos, né? Você pode usar rebatedores, né? Que são soluções práticas, baixo custo e que às vezes vai te ajudar a capturar uma foto de muita qualidade ali de uma forma muito fácil, né? Então, o rebatedor é uma indicação muito grande para você melhorar as suas fotos. Difusores, né? Como eu disse, às vezes cortinas, né? Que vão pegar e vão difundir aquela luz, trazer uma luz mais que vai gerar uma sombra melhor. Então, você entendendo que a luz ela pode ser difundida, né? Ela pode ser controlada. Você pode usar os ambientes ao seu redor para você poder melhorar a qualidade da sua luz. Então, por exemplo, nesse ambiente que eu tô cheio de parede branca, se às vezes eu quisesse me iluminar de uma forma mais natural, usando luz artificial, eu ia jogar uma luz nessas paredes brancas, porque essa luz ia bater na parede e ia refratar para mim, né? Então isso é o que traz ali também uma qualidade que a gente percebe, mas nem sempre a gente consegue identificar por que a gente considera aquela imagem uma imagem de qualidade e uma outra imagem como algo amador, né? E aí, por fim, né, eu trago a questão aqui da câmera, que é através dela que você vai poder, por exemplo, você construiu uma luz de qualidade dentro do ambiente de qualidade e você vai precisar sensibilizar o seu equipamento para conseguir extrair aquilo, trazer aquilo para a imagem, né? Porque você pode estar num momento maravilhoso e a foto sai horrível. O que eu mais ouço é tipo, nossa, não, a foto não chega nem perto do momento. E é isso, são situações que acontecem, que se você tivesse um domínio maior, talvez você pudesse captar a essência, né, daquele momento. E é através da câmera que você vai conseguir estipular o nível de entrega que você tem possibilidade de fazer, porque ela que vai ser a ferramenta que vai possibilitar, por exemplo, você fazer combinações de ajustes diferentes dentro de, de uma necessidade ali muito específica, sabe? Que, por exemplo, os sensores eles são muito evoluídos para construir meio que a fotografia
média perfeita. Mas às vezes aquilo que você quer não é a fotografia média. Então, às vezes tá ali uma condição muito rara, sabe, muito difícil de acontecer e que o software ele não foi desenhado para ter essa sensibilidade e identificar que aquilo é uma situação diferente, né? Uma situação rara. E, e às vezes você vai perder uma foto justamente por conta disso, porque com o celular você não vai ter tanto controle. Já com a câmera, com esses processos manuais que a câmera te permite, você vai ter muito mais controle. E você vai poder adaptar, usando esses controles, orientar a câmera. Olha, essa não é uma situação normal, essa é uma situação diferente. Por isso que as coisas estão diferentes, mas prossiga dessa maneira. E aí a câmera vai fazer a captura e essa foto vai, sabe, cativar todo mundo que vê. Nossa, que surpreendente. Nossa, olha como que você conseguiu, né? E aí na câmera você vai ter o controle do diafragma, da abertura e do sensor, que vão ser os componentes que você vai modificar ali a câmera para sensibilizar ela da forma correta. A abertura, hoje em dia as câmeras mais modernas, elas conseguem fazer o ajuste da abertura através do corpo da câmera, mas as lentes antigas, analógicas, assim, elas já são manuais. Então você faz o controle da abertura através dela. E o que seria a abertura da lente? É simplesmente você dizer para a câmera qual o tamanho da janela de luz que você quer deixar. E o tamanho dessa janela modifica completamente a sua imagem. Por quê? Porque a abertura, quanto maior for essa abertura, mais luz vai entrar através dessa lente. E com mais luz entrando, a câmera começa a ficar mais restritiva no foco, no ponto de atenção. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença do uso da abertura muito aberta e fechada, né? No caso, vocês estão vendo uma foto de um telhado que vai possibilitar visualizar melhor essa questão aí do foco, né? E da profundidade de campo que a abertura te possibilita. Então, por exemplo, aqui eu usei uma abertura 16, ou seja, é uma abertura bem pequena. Então, um campo mais vasto tá em foco, tá vendo? Tem várias coisas em foco aqui. Aqui agora é uma foto com uma abertura 2.8. Então, olha só que interessante. Ó, aqui está o foco. Mas a partir da próxima telha já começa o desfoque, olha só. E olha como está o fundo. Completamente desfocado. A frente também, ó. A frente também está desfocado. Já no abertura 16, a frente está mais focado também. O foco está mais ou menos aqui. Então, que acontece? Quando você diminui a abertura, você tem uma área maior de foco. Isso possibilita uma área maior de atenção, né? Direcionamento do olhar. Já com a abertura menor, aliás, já com a abertura maior, no caso aqui é 2.8,
Ó, eu tô sendo extremamente exclusivo. Eu tô falando, olha, nessa região aqui tem foco. No restante não é tão importante, não precisa ter foco. Então eu tô trazendo a atenção do espectador para essa região, né? E isso, imagina que isso poderia ser, por exemplo, várias pessoas e determinada pessoa que eu quisesse que tivesse enfatizado, eu colocaria o foco nela. Então eu recortaria todo o restante. Isso possibilita com que eu possa tirar fotos bonitas de lugares não tão bonitos, porque eu estou fazendo recorte. E todo o restante, ó, tá virando um grande borrão. Então, quanto maior a abertura, é... maior o desfoque. Quanto menor a abertura, mais focado as coisas ficam. Só que tem uma questão que às vezes embaralha bastante as pessoas. Uma abertura grande, né, fisicamente grande, ela tem um número pequeno. Então, uma abertura grande tem o número 1.8, 1.4, 1.2, né? Nesse caso aqui é 2.8, mas ainda se considera uma abertura grande. Já uma abertura pequena, né? No caso essa aqui, fisicamente tem um espaço menor, que no caso o primeiro plano ele tá tão em foco quanto o segundo plano, né? Tem um plano ali ao fundo desfocado, mas essa abertura, que é chamada de pequena fisicamente, ela tem um número alto, que no caso é 16. Aqui tem um outro exemplo de como que a abertura ela interfere na sua foto. No caso, olha só, nessa abertura pequena, o quão rico em detalhes tá a imagem. Então você consegue visualizar bem, olha, os relevos, né? A textura. Então uma abertura pequena, ela te agrega nisso também. Ela te traz textura. Então às vezes você quer fotografar uma coisa, você precisa de textura, né? Então é com a abertura pequena que você vai ter isso. Agora olha o mesmo objeto sendo fotografado com uma abertura grande. Olha só a, o nível de detalhe. Permanece bem mais limitado, olha. O foco está aqui, ó, nessa região aqui, central. Aqui já começa a estar desfocado. Aqui já está completamente fora de foco, né? Então, ó, tá vendo que fez uma imagem que ó, antes era uma imagem rica em detalhe e mais dura, ficou uma imagem mais, como que eu vou dizer, mais suavizada, né? Mais embaçadinha e com uma limitação de detalhes específico. Aqui você está querendo chamar a atenção especificamente para esse ponto. E você pode ver que quando o seu olho bate em uma imagem tipo essa, ele vai procurar o foco e vai ser guiado tanto pelo foco quanto pela luz. Então, se o foco está trazendo aqui, a luz está padrão, né? O foco está trazendo para cá. Então, quando você ver essa imagem pela primeira vez, o seu olhar vai ser direcionado para essa região, que é a região em que ele reconhece alguma coisa, né? Tem mais detalhe, mais definições. E o nosso cérebro está constantemente buscando respostas. Então, se você coloca uma imagem sem forma, ele embaralha. Agora, quando você traz informações, ele olha aquilo e busca, né, interpretar. Por isso que às vezes a gente olha para o céu, olha para as nuvens e começa a visualizar formas, porque é o nosso cérebro buscando interpretar aquelas formas e aquelas texturas. Aqui novamente, olha essa imagem com a abertura 2.8, uma abertura grande. Olha o tanto que ela está definida, ó, no caso
o que é para ter foco é exatamente esse trecho, curtíssimo, né? Agora olha esse mesmo objeto, esse mesmo horário, com a abertura menor. Olha o tanto que aumentou a quantidade de informação que essa imagem está trazendo para gente, né? Então, se isso, por exemplo, é um objeto que eu quero mostrar especificamente, né? Por exemplo, eu estou falando sobre essa madeira específica. Eu estou querendo falar sobre, não sei, às vezes um processo de restauração que eu estou fazendo aqui nessa madeira. Então, faz mais sentido eu usar essa abertura do que eu usar essa daqui, né? Para quem está visualizando, vai poder enxergar mais coisas, né? Poder ver diferenças, né? Do que eu estou fazendo. E que vai, pra mim, vai fazer mais sentido, né? E olha só que à medida que vai distanciando, vai ficando desfocado normalmente. Esse foco ele vai ficar mais restritivo. Ele vai desfocar os demais elementos e vai focar numa coisa muito mais específica ali dentro. Já com uma abertura menor, quanto menor a abertura, mais ele vai distribuir o foco. Então, com uma abertura muito grande, por exemplo, um F16, essa imagem gerada vai ter muito mais foco. E isso pode ser importante para o que você precisa, né? Então você vai fazer uma imagem, por exemplo, de uma viagem, um lugar muito bonito. Você quer ter ali controle do que você quer mostrar. Às vezes você quer mostrar um rio, às vezes você quer mostrar uma árvore específica em certo lugar. Você vai modificar essa abertura para ela fazer esses recortes. Tipo, ó, a árvore é importante, foque. O restante não é tão interessante. Isso vai te dar uma liberdade de estar em qualquer lugar e poder fazer uma foto boa, uma foto bonita, uma foto bem feita. E isso, às vezes, as pessoas vão até olhar e pensar, pô, como que você conseguiu enxergar, como que você conseguiu fazer essa foto aqui desse jeito, né? Então a abertura ela tem um papel muito importante nisso. Além disso, tem o obturador, né? O obturador ele vai ser a cortina que vai definir quanto tempo aquele sensor vai ficar exposto. Por quê? A abertura vai definir quanto de luz vai entrar e vai sensibilizar o sensor, mas entre os dois tem o obturador. E esse obturador, ele vai, de acordo com as suas definições, ele vai abrir e fechar na velocidade específica. E aí essa luz que entrar nessa fração de tempo, estimular o sensor, é o que vai gerar a sua foto. E tem duas possibilidades. Ou você deixa o obturador muito rápido, e ele vai fazer a foto e vai congelar a foto. Ou você deixa ele muito lento. E aí ele vai começar a fazer rastros de movimento, né? Aquilo que se move começa a ficar meio embaçado, né? E desfocado. E às vezes isso é uma coisa que você quer. Por exemplo, você quer fotografar, fazer uma foto de um pássaro iniciando voo, ou às vezes um movimento, você quer fotografar ali uma moto em movimento, você fazer bom uso do obturador para trazer esse rastro é uma coisa que modifica a foto, né? Isso fazer ali trazer o elemento do movimento para a foto é uma coisa que enriquece muito a fotografia, quando bem usado.
E aí, ao mesmo tempo, a questão de congelar, né? Às vezes é um esporte radical, você quer pegar aquele momento, você vai e coloca para o obturador ser muito rápido, então você vai conseguir fazer várias fotos em menos tempo e vai trazer a possibilidade ali de você atingir o seu objetivo. E por fim, o ISO, que nada mais é que a sensibilidade, né? Meio que tipo assim, é um padrão estipulado para definir o nível da sensibilidade. Você entendendo isso, você consegue estipular, você faz a criação da sua foto e você estrutura ela como você quer, você já passou por essas etapas. Agora chegou o momento de você falar, olha, o que eu tô vendo é isso. E aí você sensibiliza o ISO para ele te ajudar a alcançar aquilo. E aí isso é muito interessante, por quê? Porque quando você vai estudar a luz, você vai entender o seguinte: a luz, ela tem uma propriedade muito interessante, em que ela se expande proporcionalmente à medida em que ela se distancia. E o que isso faz? Faz com que a intensidade da luz ela seja dividida sempre pela metade, sempre que ela atingir o dobro de distância. Então, se eu estou a 1 metro da luz, se eu ficar a 2 metros, eu vou ter exatamente metade da luz que eu estava recebendo quando eu estava a 1 metro. Entendendo isso, entendendo que a luz, à medida que, por exemplo, eu liguei uma luz, à medida que essa luz viaja, ela vai perdendo força, vai perdendo intensidade, eu posso controlar, por exemplo, melhorar a qualidade da minha luz, aproximando ela do meu objeto que eu quero fotografar, ou diminuir a intensidade dela, distanciando esse objeto da fonte. Aí isso vai me permitindo fazer imagens compostas, onde em certa parte eu quero representar um movimento, em certa parte eu quero representar, às vezes, a falta desse movimento, né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa parada num centro de uma metrópole, com todo mundo andando e carros passando. Se você fizer com que essa pessoa fique parada, vai ter uma diferença de movimento. E isso vai ser suficiente para criar essa ideia, né? Essa sensação de que as coisas estavam se movendo ali enquanto essa pessoa estava olhando, por exemplo, às vezes para a câmera. E aí, a cada momento em que a luz dobra, a gente chama na fotografia, a gente diz que ela aumentou um ponto. Então é isso. À medida que ela dobra a intensidade, aumentou um ponto. Se dobrou esse ponto, ela aumentou 2 pontos da fonte inicial que a gente está comparando. E a mesma coisa para diminuir. Se a luz diminui pela metade a intensidade, ela diminui um ponto. E a gente consegue, através disso, ter um controle em qualquer equipamento que a gente tiver da exposição, né? Da luz. Falar, olha, que o ideal era isso, né? Falar isso para a câmera, para o equipamento. Falar, ó, o ideal meça a partir disso. Bom, então eu trouxe aqui para vocês uma visualização de como que a gente interage com a luz e como que a câmera interage com a luz, né? Aqui eu coloquei como uma coisa muito brilhante, né? Tipo, por exemplo, a luz do sol, algo muito brilhante. E aqui representa o que a gente chama de escuridão total,
né? Algo que você não consegue ver nada. Os nossos olhos, o olho humano, ele tem uma capacidade média de enxergar 20 stops. Então, a diferença do que ele vê como algo branco, muito brilhante, e o que ele enxerga como algo preto, completamente sem luz, tem essa diferença de 20 stops, né? Então, basicamente, isso aqui se molda, né? De pessoa para pessoa, mas é um intervalo, assim, bem mediano, né? De como que a gente enxerga. A câmera, porém, ela costuma ter, em média, um range de 12 stops. Então, isso explica o porquê que às vezes a gente visualiza alguma coisa e tá tudo nítido, né? A luz está normal, tem uma sombra ali, a gente visualiza aquela cena bonita, vai fotografar e fica estourado. Por quê? Porque a câmera tem a limitação. Então tudo que chega nesse limite se torna branco e tudo que se chega nesse limite se torna preto. Porém, não quer dizer que não tem informação. Tem, só a medida que está incorreta. Então, às vezes, por exemplo, para a gente pegar ali um pôr do sol, às vezes a gente tem que falar para a câmera, olha, mede a partir daqui, ó. Então a gente vai lá, faz a fotometria e indica para a câmera que isso vai ter que ser mais que essa é uma foto que vai ser mais clara, né? E por isso que aí a gente vai conseguir enxergar ali, por exemplo, algo brilhante com mais riqueza de detalhe, sem perder tanta informação que às vezes é irrelevante para a gente, né? Ou se a gente quiser ver alguma coisa, ó, isso aqui está muito mais escuro do que o olho humano costuma ver. Então, isso talvez é uma exposição prolongada, que a gente vê aqui como algo preto, a gente não consegue perceber detalhes ali, informação. Porém, se a gente configura a câmera para ela permanecer sensível, a gente consegue visualizar porque a gente estende aqui esse intervalo dinâmico entre o claro e o escuro. Por isso que entender bastante sobre a luz e sobre como ela funciona vai nos permitir expor uma foto da forma correta, da forma como a gente está vendo, porque a gente vai conseguir equilibrar essas coisas, né? Quando você vai fotografar, você precisa escolher se você quer preservar as informações mais claras ou se você quer preservar as informações mais escuras. Ou se você quer ficar com a média, né? Com uma limitação tanto nas claras quanto nas escuras. Lembrando que isso aqui representa a limitação do que se é visto, né? Então, aqui, a partir daqui, você vai visualizar branco e a partir daqui você vai visualizar preto. Então, a câmera tem essa limitação. Então, quanto mais moderno, as câmeras costumam aumentar aqui esse, esse alcance. Porém, são câmeras extremamente caras. Então, provavelmente você vai lidar com câmeras com maiores limitações. Então você precisa escolher aquilo que você quer. Então, eu quero preservar o sol, só que tudo isso daqui vai ficar como preto. Então uma pessoa, às vezes uma sombra, vai ficar preta, porque aquela informação vai ficar, aquela informação estaria tipo aqui, e a câmera não consegue visualizar, porque ela está compensando pela sua escolha. Uma coisa que eu faço bastante quando eu quero fazer a fotometria e eu não tô com meus equipamentos, eu às vezes eu tô num lugar muito claro, que não dá para visualizar
direito, assim, a exposição, né? Ou quando eu tô sem o meu fotômetro. O fotômetro é um equipamento que ele serve para você fazer essas leituras, né? Da luz mesmo. Então, a partir dele, você consegue ter muito mais controle sobre a luz, porque você consegue é, controlar, por exemplo, o nível da sombra, fazer ali a aplicação de uma luz para complementar ali é, alguma, algum objeto que você quer fotografar. Mas, vez ou outra, você se depara com a situação que você está ali com o celular ou você está ali com a câmera mesmo e você quer fazer uma fotometria rápida. Então, o que você faz? Tudo que não é branco e preto é cinza na fotografia. Então, você, se você entender, por exemplo, que, por exemplo, aqui no meu caso, a minha mão, ela tem um cinza médio, né? Que eles chamam de cinza médio. Eu sei que essa cor, ela é o cinza médio. Então, se eu fizer a exposição da luz exatamente, ó, nessa região que está sendo iluminada e falar assim, olha, isso aqui é um cinza médio. Então, eu estou transformando isso, né, na referência para minha câmera. Então, ela vai se ajustar, vai entender que isso é um cinza médio e vai fazer, colocar isso aqui dentro da exposição correta. E aí você pode ver que aqui tá iluminando minha mão, tá iluminando o céu, tá azul, não tá estourado. Ó, essa sombra, eu consigo ter informação dela, ó, tá vendo? Aqui na parede também um pouco de informação, na roupa. E eu nem fiz um tratamento nessa imagem, eu só tirei e trouxe para mostrar. Então, assim, às vezes você quis fazer uma foto específica num ambiente e você fez a fotometria, você calculou certinho a luz ali e você fez uma foto, mas, sei lá, você teve uma ideia de fazer uma foto de um beija-flor que estava voando. Então você modificou, por exemplo, a velocidade do obturador. Mas isso vai deixar a imagem mais clara e você precisa corrigir isso usando um ou os dois outros elementos, né? Então, se você modificou o obturador e ficou mais claro do que deveria, abertura ou você modifica o ISO, né? E isso vai depender também da sua necessidade. E aí, por conta disso, você vai ter ali um, um, um ajuste, né? Que sempre vai estar modificando e que é importante você ter esse aprendizado dessa leitura, porque as condições elas vão sempre mudando, principalmente na luz natural, na luz do sol, a cada momento ela vai se modificar e coisa de 20 minutos a luz já vai ser totalmente diferente. E você precisa ter esse conhecimento mais trabalhado para você perceber isso e modificar, né? E aí você faz uso ali da leitura, do histograma, você faz uso do fotômetro, da câmera, né, que vai te explicar bastante como que essa imagem tá. Se ela tá clara, se ela tá escura, se ela precisa de algum ajuste. A gente tem também essa questão ali da composição, né? Que aí a partir do momento que você tem um domínio técnico, te abre possibilidades para desfrutar um pouco ali no campo da composição. E aí que é onde você vai conseguir se expressar, né? É onde você vai conseguir
fazer poesia, você vai conseguir construir realmente assim coisas que têm a ver com você. E a composição é muito interessante porque ela é uma parte da fotografia que ela é universal entre as artes. Então, se você tem uma bagagem, por exemplo, você é músico, você vai para a fotografia, você já traz uma bagagem artística. E na composição, isso vai fazer muita diferença, porque é uma disciplina universal, uma disciplina que quanto mais você se enriquece de arte, quanto mais você exercita, pratica várias artes, mais sensibilidades você vai ter e, e sua visão de mundo vai expandir também bastante. E isso vai te possibilitar uma visão de mundo mais expandida, uma vontade específica clara e domínio técnico, é uma obra de arte. Vai sair uma obra de arte em tudo que você fizer. E então ela é muito importante, né? Então existem, né, algumas regras que você usa, por exemplo, a regra dos terços, né, que eu uso muito. E é muito importante, mesmo que você queira modificar alguma coisa e tudo mais, você precisa primeiro dominar a regra, você precisa primeiro aprender e ver que o uso dessa regra, ela funciona muito, se bem usado, né? Então isso é uma outra ferramenta que você, como fotógrafo, vai carregar com você para construir as suas coisas, para ser coisas realmente não ser, né, mais do mesmo. E aí às vezes você usa a própria regra para você fugir dela e você fazer uma coisa diferente que naquele momento era a exceção da regra, sabe? Que existem, toda regra tem sua exceção. E aí tem, né, a espiral de ouro que eles chamam, que também é uma forma, né, uma abordagem de composição, né? E aí tem várias outras que você pode experimentar. Você não tem que falar assim, olha, essa é melhor do que outra, porque na verdade todas elas têm a sua utilidade, todas elas têm o seu propósito. Então cabe a você entender, dominar e depois fazer bom uso a partir da necessidade, sabe? A partir daquilo que você precisa, você vai fazer. E para você fazer uma boa composição, você também vai precisar ter boas referências. Você vai precisar consumir alguma outra arte. Ou você vai precisar ser aquela pessoa reflexiva que questiona as coisas ao redor. Ou você vai precisar estar passando por uma situação emocional forte, que aquilo vai te tocar, vai te trazer meio que um pouco mais de consciência, né, das suas emoções, da sua mente. Mas no geral é você fazer sempre o equilíbrio disso. É você sempre estar para dentro de você, sabe? Refletindo a sua vida, observando as coisas, sabe? Evitando ter uma primeira impressão imutável, porque na fotografia você vai aprender isso, que tudo é uma perspectiva, né? Então você pode fazer recortes de uma realidade e transformar ela completamente em outra através desse recorte, porque às vezes as pessoas precisam ser direcionadas para elas verem coisas que ela, por ela ter assumido aquilo como uma verdade imutável, por exemplo, qual que é a minha experiência na minha casa?
qual que é a minha experiência na minha rua? Às vezes a pessoa morou lá por 30 anos. Se for conversar com ela, ela vai falar assim, que ela já viu de tudo ali. E que ela não vai ver mais nada de novo. E ela de fato não vai ver mais nada de novo, mas porque ela está se fechando, né? Ela não está tendo a abertura de observar as coisas. E está tudo em movimento, está tudo modificando, né? Então você ter essa sensibilidade e ter essa sabedoria de recortar, né? De observar as coisas. Muitas vezes você vai se encontrar enganado, achar que você viu tudo e que aquilo não tem como ser diferente. Até você encontrar, às vezes, uma forma de ver diferente ou alguém te apresentar uma visão diferente, né? E por isso que as referências elas são tão importantes. Vão trazer outras experiências, às vezes de pessoas ainda mais sensibilizadas que a gente, que vão cumprir, né, com aquele papel ali do artista de direcionar, né, a nossa atenção. Outra coisa muito interessante na fotografia é a questão das cores, né? Você ter ali um domínio de arte, né? Que é essa parte, tipo assim, tudo o que é mostrado numa foto, no cinema a gente chama de arte. Então, tem essa poltrona, tem a minha roupa, tem essa janela dessa cor, tem isso, tem a parede branca. Tudo isso são elementos. As cores são elementos. Elas têm a sua expressão, né? Então você estudar sobre isso, né? Você se aprofundar nas no significado das coisas. Por exemplo, o que, que um verde te remete, o que, que um branco te remete, o que, que um azul, o que, que um roxo, né? Você vai ver que tem certas cores que elas já têm uma significância natural, né? Devido a como essas cores chegam para a gente no dia a dia. E só que elas podem ser modificadas, essas significações elas podem ser modificadas. Então, por exemplo, eu posso pegar uma cor, por exemplo, um azul, recortado, dependendo do espectro desse azul, ele vai ser uma coisa meio melancólica, triste, né? Às vezes, por exemplo, eles representam muito no cinema uma cena melancólica, triste, com um dia nublado e eles colocam um filtro azul para dar uma ênfase. E você vê aquilo e você sente meio aquela tristeza, mas você ainda não sabe que foi por conta disso, desse estímulo. Ao mesmo passo em que você pode pegar esse azul e trazer ele para uma vida totalmente quente, feliz, né? E isso diz muito também da temperatura das cores, né? Que é o que possibilita isso, você trazer uma mesma cor para atmosferas diferentes, né? Então, é muito importante o estudo da cor, não só para fotografia colorida. Olha que interessante. Quando você vai fazer fotos em preto e branco, inclusive é um exercício que eu aconselho todo mundo a fazer fotos em preto e branco para estudar cor. Olha que interessante. Por quê? Porque você vai, a partir da fotografia preto e branco, você vai ver que preto é um extremo, branco é outro extremo. Tudo aquilo que a gente vê cor é cinza.
Então, é até engraçado, né? As pessoas falam, ah, meu dia foi muito cinza. Mas você está olhando para uma perspectiva errada. Porque o seu dia colorido, né? Comumente dito como colorido, cheio de cores, cheio de vida, ele também é todo cinza por baixo dos panos, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante também, porque a partir daí também você vai ter um domínio maior é, quando você faz fotos preto e branco da tonalidade. Então você vai entender que o tom da pele, por exemplo, quando você vai fazer uma foto, ele tem que ser tal, sabe? Ele não pode ser mais do que isso. E quando está colorido, a cor ela confunde a gente. Às vezes uma cor, por exemplo, um azul, ele está mais claro do que um amarelo, mas pela por, pela essa matiz, pelo amarelo ele está numa matiz diferente do azul, é, vai parecer que o azul está mais escuro e que o amarelo está mais claro, mas é só uma ilusão. Então, quando você vai fazer foto, por exemplo, você vai ver que às vezes tem cor que você acha que você fez a fotometria correta e você não fez por quê? Porque você foi pelo olho e aquela cor estava aparecendo que estava corretamente exposta e você foi iludido. Com a luz preto e branco, com a foto preto e branco, você vai ter mais domínio sobre isso. Então você vai poder é, acertar com mais precisão a exposição da luz e acertar a exposição correta daquela cor, daquele objeto. Ele pode ser de qualquer cor, você vai sempre acertar a exposição. E os equipamentos hoje em dia, eles já têm um fotômetro muito avançado. Então, eles costumam acertar com bastante frequência. Poucas são as situações que você precisa ali, de fato, fazer um ajuste fino, porque às vezes o sistema da câmera não fez uma boa leitura. Bom, e por fim, eu quero trazer também uma coisa que a gente não vai abordar aqui nessa aula, mas que também é essencial, que é tratamento. Toda imagem gerada, ela precisa de um tratamento. Às vezes, a gente faz uma foto e o próprio sistema, às vezes a câmera ou às vezes o celular, já faz um tratamento meio que por padrão daquela imagem. Porém, isso deixa a imagem muito limitada. Você fazer um ajuste fino de um contraste ou de uma cor, você fazer uma harmonização de cores por um tratamento de cor é uma coisa que vai te levar para outro nível de imagem. Mas que, por enquanto, para aqueles que estão iniciando, não precisa tanta pressa, né? Isso aí vai ser uma coisa que você vai dominar mais à frente, que você vai entender de verdade mais à frente. Então não se preocupe com isso agora, isso é uma coisa já mais do avançado. Mas eu estou trazendo isso porque é importante de vocês terem essa conscientização já, que todas as imagens precisam de um tratamento e que tratamento é diferente de edição. Tratamento é tudo aquilo que você faz na imagem para enriquecê-la, para potencializá-la. É uma lapidação da imagem. Né? Então você faz um recorte inteligente, você faz ali uma redução de ruído, a aplicação de grão, você faz um ajuste numa luz que não estava tão legal ali. Né? Isso ajuda a que você, tendo ali um equipamento com mais limitações, possa também
gerar uma imagem de qualidade. A edição, ela traz bastante isso, né? E o tratamento, ele é primordial. Então, enquanto o tratamento, ele lapida a imagem, a edição, às vezes, ela faz uma modificação, é uma coisa mais agressiva, uma coisa que pode ser também, ela traz mais personalidade. Então, uma edição bem feita, ela potencializa muito uma foto. E às vezes essa edição é um filtro, né? Que você aplica sobre uma imagem. Às vezes é um efeito específico ali que dá uma textura diferenciada naquela imagem. Mas às vezes é um tratamento de pele, né? Então isso é uma coisa que você precisa ter bastante conhecimento e você precisa ter ali precisa saber dosar corretamente para você ter o ganho, né, que o efeito ele traz. E aí, e dito isso, eu reforço novamente as, os leques que esse estudo vai abrindo. Se você for estudar cor, tratamento de cor, por exemplo, que foi uma das coisas que eu disse aqui, você vai se aprofundar muito e você vai ver que é um universo amplo a se explorar e muito rico, muito potente para você usar nas suas fotos. Mas todas as outras coisas que eu disse, todas elas vão criando ramificações e essas ramificações, mais ramificações, e são coisas que você estuda, se você quer, né, se você gosta disso, você constantemente vai estar estudando, se sensibilizando, pondo em prática, sentindo uma limitação, estudando, se sensibilizando, pondo em prática. Isso é um processo, é um ciclo. Isso, acredito eu, que o único momento durante o meu estudo de fotografia que eu me senti estagnado foi o momento em que eu achei que eu já sabia tudo. A partir daí eu me tranquei. E foi no estudo, foi na faculdade de cinema que eu me destravei, que eu percebi que não, cara. Tem um universo muito grande de possibilidades. E que felizmente eu não tinha estudado tudo e que ainda tinha muita coisa a se estudar. E por isso que até hoje estou eu estudando e praticando e compartilhando também. Isso também é uma parte do processo. Então eu espero que vocês façam bom proveito desse material, que eu tenha trago um conhecimento novo, ou que eu tenha te ajudado com alguma coisa, porque esse é o meu propósito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aqui, vou fazer questão de responder. Eu vou deixar na descrição sempre sugestões de coisas para vocês, que isso abra a possibilidade para que você se torne um fotógrafo e que você crie fotografias muito boas e muito potentes e que, né, se eu tiver a sorte eu possa visualizar e desfrutar dessas fotos e me enriquecer, né, que essas fotos possam se tornar referências para mim também, como várias outras já são.